muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma comparação que me pediram muito, que na verdade é a minha perspectiva de como foi esse semestre EAD. E, assim, um EAD versus presencial, minha opinião, tá? Opinião de uma estudante de administração, que o meu curso é presencial, noturno. Tá, então eu quero que vocês levem essas características em consideração. Então, se você quer saber o que eu tenho, o que eu penso sobre isso, como foi a minha experiência desse semestre em AD, não esquece de deixar o like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal também se você for novo e nunca viu um vídeo meu antes. Vou deixar no izinho aqui em cima alguns outros vídeos que eu falo um pouco mais sobre a minha rotina. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram também, vou deixar o arroba por aqui. Que eu tô todo dia lá conversando com vocês, pedindo dicas de assuntos de vídeo, enfim, pra ver o que vocês querem assistir. Então interajam comigo lá, por favor. E bora pro vídeo. Então, como é que foi esse semestre? Eu fiz 4 cadeiras, né? Eu fiz sustentabilidade, estatística aplicada, introdução ao mercado financeiro e finanças corporativas de longo prazo. Então, normalmente eu teria essas cadeiras presenciais à noite, tá? Todas elas. Então, e esse semestre, devido a toda essa nossa situação, né? A atual conjuntura foi EAD. O que eu achei de como foi a administração na PUC EAD esse semestre? Eu achei que a PUC se adaptou muito bem, pra falar a verdade. Esperava menos até, eu acho, talvez. Eu não tava com uma expectativa muito alta, assim, de que a PUC ia se organizar. E, pelo contrário, se organizou muito bem, muito rápido, inclusive. Né, quando percebeu que as aulas teriam que ser à distância e teriam que adaptar os cursos, né, que são presenciais, assim, à distância. Eu gostei bastante, principalmente da cadeira de finanças a longo prazo, que é uma cadeira que eu me surpreendi, porque eu achei que eu teria mais dificuldade em fazer ela em AD. Porque é uma cadeira que ela vai a noite toda, então é uma cadeira longa, que tem bastante conteúdo e tudo mais. E acho que o professor e a PUC conseguiram se organizar bem para deixar essa disciplina, para não fazer com que o aluno perdesse a disciplina, digamos assim, por ser AD, sabe? A gente teve a quantidade de exercício suficiente, teve contato com o professor também o suficiente, teve retorno do professor. O método de avaliação foi bem interessante, porque ele fez diversas avaliações, assim, não fez prova, por exemplo. Ele fez, tipo, 8 trabalhos. E eram trabalhos curtos, então acho que o método que foi utilizado nessa cadeira me surpreendeu muito, que me deixou muito feliz. Eu consegui aproveitar. Eu particularmente não senti nenhuma perda em relação ao EAD presencial, como eu já até comentei com vocês lá no Instagram. Eu não senti nenhum impacto em relação às minhas notas, a desempenho e tudo mais. É claro que com EAD você tende mais a procrastinar, até porque algumas universidades, acredito que quase todas ou a maioria, ficou naquela função de gravar aulas, né? E não sei se teve alguma universidade que cobrou presença, mas a PUC não cobrava. Então rolava a aula, ficava gravada e a gente poderia assistir depois. Isso faz com que a gente tenda a procrastinar, né? A pensar, eu posso olhar depois. E esse depois vai indo, e quando você acumulou 5 aulas pra assistir. Então, é claro que tinha momentos e cadeiras, às vezes, que eu não conseguia manter em dia. Tipo, vendo as aulas ao vivo, eu ficava vendo atrasado. Na finaleira eu tive que correr um pouco a introdução ao mercado financeiro, que ficou 3 aulas acumuladas, então cada uma de 1 hora e pouquinho. Então, é mais nesse ponto que eu senti, assim, que eu dei uma fraquejada. Mas, no geral, meu desempenho foi muito bom. É claro, né, que o EAD te traz um conforto muito maior, que é hoje estar na tua casa, né, no teu ambiente ali, tu poder assistir a hora que tu tiver mais tempo, né, porque às vezes a gente não tem tempo de parar em casa, assistir aquela aula, quem tem família, enfim, quem tem, né, outras atividades. Então, acho que isso deu um conforto, por um lado, um pouco muito maior, assim, né, pro estudante, esse ponto do EAD. O único ponto do presencial, assim, que eu senti falta mesmo, é que em casa eu me desfoco muito mais. Mesmo tendo aula presencial ali na hora online, às vezes eu me desfocava, porque era o celular, não sei o quê. E na aula, normalmente, eu sento na frente, então eu me foco bem mais no que o professor tá falando. Eu evito ter distrações, sabe? E no EAD eu senti um pouquinho disso, de distração. Até por saber que depois eu posso assistir a aula de novo, caso eu não tenha entendido, não tenha prestado atenção. Mas, enfim.
O ponto que eu senti, assim, falta do presencial foi nesse quesito de eu ter um foco maior, porque o professor tá ali na minha frente, sabe? Então, normalmente a gente tinha aula, fazia exercício na hora, o professor já corrigia, a gente tirava dúvida, já ia embora e tal. Então, eu senti um pouco falta disso. E eu senti falta principalmente da biblioteca da PUC. Pra quem conhece a PUC aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o espaço físico da biblioteca é incrível. E eu era uma frequentadora assídua da biblioteca. Adorava ficar naquelas salinhas, levava o notebook, levava toda a minha cacareca, levava o estojo, ficava lá horas e horas e horas estudando até a aula começar. Porque eu saía, em seguida que eu saía do estágio, eu ia direto pra lá, porque era um horário, tipo assim, tinha 3 horas, 4 horas antes de começar a aula. Então não valia a pena eu ir pra casa, que demorava 1 hora, enfim, e voltar. Então eu ia direto pra faculdade. E aí eu fazia trabalho, estudava, enfim, fazia o que tinha que fazer. Ficava lá na biblioteca. Então eu senti muita falta disso, porque lá mantinha um foco muito grande. Voltamos ao foco. Com poucas coisas pra me distrair, um espaço relativamente pequeno, era uma salinha, assim, um quadradinho. Então eu levava minha água e tal, colocava meu fone e ficava lá estudando. Então, eu acho que minha disciplina era um pouco maior na biblioteca e no presencial do que foi no EAD. Mas, de uma certa forma, eu não deixei isso impactar, pelo menos, o meu desempenho em questão de notas e tudo mais. Meu desempenho foi bom, então não tive problemas com isso. Mas, incrivelmente, eu não sinto falta muito das pessoas. E pior que eu gosto de conversar com pessoas, gosto de falar com pessoas, mas não foi o que me impactou, assim. Muitas pessoas sentiram falta de ter colegas, ou de conversar, ou não sei o que. Eu, como eu sempre falei com os meus amigos pelo WhatsApp e tudo mais, e não era o tipo de pessoa que chegava na faculdade fazendo muitos amigos também, chegava na sala assim, início do semestre, gurizada. Não sou eu. Eu vou fazendo amizade aos poucos e com as pessoas mais próximas a mim que eu me identifico. Então, pessoas eu não senti falta. O contato com o professor o que a gente teve online foi muito bom. A gente teve grupos no WhatsApp com os professores, então tinha um retorno bem mais rápido também, com a coisa de uma professora ali e tal. Então, acho que isso foi bom. Na questão da avaliação, eu tenho minhas dúvidas em algumas coisas. Por exemplo, a cadeira de sustentabilidade foi uma cadeira que pra mim foi um ganho ter sido EAD, porque, sinceramente, que se eu tivesse que ir todo dia de noite, numa sexta-feira, pra assistir a aula de sustentabilidade, eu acho que ia ser bem duro pra mim esse semestre, ia ser bem mais duro do que foi, e eu faltaria bem mais do que eu faltei. Porque teve sexta-feiras que eu não assisti aula, gente. Não sigam o meu exemplo, tá? Mas tem justificativas boas pra faltar sexta-feira. Tem justificativas pra isso. Mas não sigam o meu exemplo. Mas o ponto é que seria bem mais sofrido pra mim ter que escolher numa sexta-feira à noite do que ter entrado no EAD, entendeu? Então, foi bem mais tranquilo. Mas as avaliações de sustentabilidade me deixaram um pouco assim, sabe? Não sei se no presencial seria diferente, seria mais... Enfim. Foi, no geral, uma cadeira que eu também não gostei muito do professor, então não ajuda. Não ajuda. Então, aproveitando o gancho do assunto, o top ranking das cadeiras desse semestre, as que eu mais gostei, com certeza, em primeiro lugar, fica Finanças Corporativas a Longo Prazo. Eu gostei do conteúdo, gostei do professor, então, pra mim, foi perfeita. Segundo lugar, né, do pódio, foi Introdução ao Mercado Financeiro. Eu gostei muito do conteúdo, quer dizer, eu gostei do conteúdo, mas não gostei de como foi abordado pelo professor, e não gostei muito do professor também. Tá, exatamente porque ele não se importou, tipo assim, com os feedbacks, pelo menos que eu fui dando durante o semestre, que tem ali, né, a gente dá alguns feedbacks das cadeiras. O professor acho que não foi se importando muito com isso. As avaliações não eram muito bem o que ele dava em aula, então isso me incomodava. Eu estudei pra caramba pra ir bem na cadeira dele. Até hoje não tenho feedback de por que eu errei algumas coisas, então, tipo, sabe... Não. E é aquele tipo de professor que complicava uma frase simples, tá ligado? Pra falar o céu é azul, ele falava, então, de acordo com reações químicas que acontecem, sei lá, os astros se unem e formam uma coloração. Tipo, sabe? Quando a pessoa pode simplificar uma frase, ela resolve complicar e deixar formal. Eu odeio professores que deixam um conteúdo que era pra ser simples. O conteúdo já não é muito fácil, porque é mercado financeiro. Vai, tipo assim, debêntures, títulos... fundo, ações, o negócio já não é muito simples de tu entender se não prestar atenção. Ainda o professor vem de uma forma, tipo, faz um circo em volta do negócio e fala de forma hiper formal. Gente, fica difícil, né?
E olha que eu gosto do assunto, imagina para os alunos que não gostavam do assunto como deveria ser tedioso. Porque se o aluno já não gosta, o professor não engaja, não tem retorno. Óbvio que eles não vão entrar na aula, óbvio que eles não vão fazer atividade, sabe? Porque não tem vontade. Então, tipo, eu gosto desse assunto e o professor conseguiu deixar uma coisa que eu gosto chata. Então eu odeio isso. Quem consegue fazer, quem tem o dom de fazer isso. Mas ele ficou em segundo lugar porque eu gostei do conteúdo, só não gostei de como foi dado nem de quem foi dado. Fica o feedback, PUC, yes. Em terceiro lugar, eu acho que por incrível que pareça eu ficaria sustentabilidade, porque na verdade eu me diverti fazendo os trabalhos com os meus amigos, né? Eu acho que foi, na verdade, a parte de fazer o trabalho foi... A gente passava raiva, então foi muito engraçado. A gente se uniu e tal, foi divertido, fez projetos legais. Então acho que por isso que ficaria em sustentabilidade em segundo lugar. O professor também não era grande coisa. Pra falar a verdade, o professor a gente teve uns probleminha. Mas só porque eu ri um pouquinho fazendo esse trabalho dele, eu me diverti um pouco, fiz amigos, eu acho que tá valendo. E em quarto lugar, vi que estatística aplicada, porque eu não engajei nada em estatística aplicada esse semestre. Sério, nada. Tipo assim, estudava estatística aplicada, mas era aquela coisa, sabe? Não me aprofundei, não vi nada extra, vi o que tava na aula, já achava ótimo e mandava ver. Então acho que por isso que fica em quarto lugar. O professor não é tanto fácil como tanto fez. Eu como não prestei muita atenção na aula dele, confesso. Eu não sei dizer do feedback do professor, assim. Ele é querido, ele é bem querido. Ele é bem crânio também, é um japinha. Mas aí como ele dava no software, a aula ficava gravada, eu assistia a aula repetindo o software, eu estudava pelo conteúdo que ele postava ali e era isso que a casa oferecia. Então, por isso a estatística aplicada ficou por último. Porque eu não curto muito a parte estatística também não, viu? Estatística aplicada foi assim, ó. Passei suando, passei sofrido, mas passei. E acho que foi isso, pessoal. Já deu uns 12, 13 minutos de vídeo. Esse foi mais ou menos o meu feedback de como foi a AD esse semestre. Em relação à preferência para concluir, para mim não tem preferência presencial ou EAD. Eu acho que o meu desempenho foi o mesmo. Os dois têm prós e contras, né? O conforto, porém, se você não for... A parte do EAD, não, conforto, porém, se você não for disciplinado, o EAD te afunda, né? E o presencial, pra quem mora longe, né? Eu, pelo menos, pegava 2 ônibus pra ir pra faculdade. Então, né, pra mim foi uma redução de custo boa e de tempo também, porque o tempo de deslocamento é o tempo que eu fico, tipo, sabe? Podia estar estudando, lendo, enfim. Era bem cansativo, só de estágio e tudo mais. Então, acho que como todo esse semestre foi em casa, tanto trabalho quanto... Eu acho que foi bem bom nesse sentido, sabe? Mas eu sinto falta de ter um ambiente que eu consiga focar sem outras distrações, como telefone, computador, YouTube, enfim. Um lugar que eu saiba que eu vou entrar pra estudar, sabe? Aqui em casa eu ainda conseguia me distrair muito com livro, com não sei o que, toda hora eu tava parando, olhando pro lado. E olhando a aula com o telefone, porque tu não liga a câmera e o professor não sabe o que você tá fazendo. Então o ser humano é foda, né? Mas eu acho que em resumo é isso. Eu me surpreendi positivamente com a EAD esse semestre da universidade e do meu próprio desempenho também. Eu sei que eu falhei em alguns momentos, como eu tô falando pra vocês, deixar tipo, não, vou fazer outras coisas, vou priorizar outras coisas, eu não vou olhar a aula ao vivo, por exemplo. Então, né, temos momentos assim, mas foram escolhas, né, que a gente faz. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado muito chato ou muito longo, enfim. Mas tô fazendo porque realmente me pediram pra estar conversando com vocês sobre isso, falando sobre um pouco, contando como foi a minha experiência, né, pessoal, do EAD de administração da PUC esse semestre. Vamos ver semestre que vem como é que vai ser, se vamos continuar EAD, se vai ser misto, não sei. Tá bom? Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês também tinham essa curiosidade pra saber como é que foi. Me conta aqui nos comentários também como é que foi o de vocês, se vocês já estão de férias, se vocês não estão, como é que a faculdade de vocês fez esse semestre. E é isso. Não esqueça de me seguir lá no Instagram também, vou deixar o arrobinha aqui de novo. E beijos, até a próxima!